Parli, 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 pastorina. Parli, parli a bandoleira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. No período pré-ditadura, o presidente da República era Jânio Quadros, que foi eleito com um discurso atualmente muito difundido, que tinha como principal intuito acabar com a corrupção. Mas 6 meses depois do início de seu mandato, ele renunciou após várias decisões impopulares. Ele renunciou através de uma carta. Com isso, o então vice-presidente João Goulart assume o poder. Ele tinha como projeto passar várias reformas, como a agrária, a administrativa e a fiscal. A elite militar não gostou desse projeto. Isso se juntou ao fato de que João Goulart era bem próximo a sindicalistas e trabalhadores, e ele começou a ser acusado de ser uma ameaça comunista. Naquela época, a Guerra Fria estava em seu auge, e os Estados Unidos tentavam deter com todas as forças as possíveis ameaças comunistas. Isso também aconteceu no Brasil, quando em 31 de março de 1964, tropas brasileiras saíram de Minas Gerais rumo ao Rio de Janeiro para tentar depor o então presidente João Goulart, Jango, com o apoio da Marinha Americana, que estava pronta para invadir o Brasil caso esse golpe desse errado. Não se deve usar o termo revolução, e sim golpe. Afinal, revolução só acontece quando há apoio popular para a deposição do presidente. A junta militar assume o Brasil, então, e em 9 de abril de 1964, se passa o Ato Institucional número 1, que determina que deve haver eleições indiretas para presidente. No dia 11 de abril, foi realizada essa eleição, e com 361 votos de 475, o presidente eleito foi Castelo Branco. Ato Institucional número 2. Foi feito para estabelecer as eleições indiretas como forma de decisão para a presidência e destituir a legalidade dos partidos políticos, além de aumentar muito os poderes do presidente, que, por exemplo, agora poderiam permitir decretar estado de sítio por 180 dias sem aprovação do Congresso. O Ato Institucional número 2 teve 33 artigos e vigorou até 1967. Ato Institucional número 3 decidiu que, basicamente, as eleições de governador e vice-governador também seriam feitas indiretamente pelos deputados estaduais. E como o Ato Institucional número 2 definia a cassação dos partidos políticos, muitos políticos tiveram seus mandatos cassados. Com isso, a Arena, aliado aos militares, dominou todos os governos. O Ato Institucional número 4 foi feito para colocar em prática uma nova Constituição. Isso causou muito desgaste e pouco tempo depois isso foi alterado para convocar o Congresso Nacional para uma discussão, votação e promulgação de uma nova Constituição. Em 1966, Costa e Silva foi eleito como presidente da República, cargo o qual ocupou por cerca de 2 anos. Esse período ficou conhecido como o início dos anos de chumbo, já que representava um dos anos mais rígidos da ditadura militar. Nele, foi promulgado a AI-5, ação amplamente discutida nos dias atuais. Ela, por sua vez, se consiste no fechamento de órgãos governamentais, como o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, além de cassar diversos mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais contrários ao governo. O movimento Frente Ampla, que visava a redemocratização, a volta das eleições diretas e a criação de uma nova Constituição, foi extinto no início do mandato presidencial. Enquanto a população vivia com medo das punições absurdas aplicadas pelo governo e tinha sua liberdade reduzida ao extremo, Costa e Silva focou em diminuir a inflação e ampliar as relações econômicas do Brasil com o exterior. Já em território nacional, fez reformas administrativas e investiu nas áreas de comunicação e transporte. O ano de 1968 foi tomado por protestos estudantis contra a ditadura militar. Entretanto, um dia antes do aniversário de 4 anos do regime, no restaurante universitário do Calabouço, no Rio de Janeiro, um policial militar atirou contra o estudante Edson Luiz de Lima Souto, causando uma enorme comoção no país. O Médici vai assumir em 1969 e ele vai ser o 28º presidente da República e o terceiro da ditadura militar. E o seu mandato, junto com o de Costa e Silva, faz parte dos anos de chumbo do Brasil. O governo do Médici vai marcar o ápice da repressão durante o regime militar. A censura dos meios de comunicação e a tortura de presos políticos se tornaram comuns durante esse período. Em contrapartida, mais e mais guerrilhas urbanas começaram a agir em resposta à ditadura. E nelas se destacam 2 figuras políticas importantes: o Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional, e o Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária. Ambos foram assassinados durante o mandato do Médici. Ele vai ser marcado por um
grande crescimento econômico, que chamam de milagre econômico, e também pelo início de sequestros com fins políticos. Um exemplo disso é o diplomata norte-americano Charles Elbrick, que foi raptado por fins políticos. Durante esse período, o Brasil ele passou por um grande crescimento econômico, mas tudo isso não passava de empréstimos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o que fez a dívida do país ir lá em cima, a dívida externa. Durante o mandato dele, foram criados diversos órgãos para explorar e ocupar a Amazônia. Entre eles se destacam o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e o Projeto Rondon. Além disso, também foram construídas diversas rodovias transamazônicas, que se destacam a Cuiabá-Santarém e a Manaus-Porto Velho. Geisel assumiu em 1974 e seu governo foi marcado por ser um momento bastante delicado, pois o eufórico milagre econômico apresentava sinais de uma queda e as oposições começaram a articular melhor a sua ação. O governo de Geisel marcou a transição para o processo democrático, tão quanto a entrada do Brasil na política neoliberal. Ele extinguiu o AI-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países, principalmente artistas e políticos. Uma ação que marcou o governo de Geisel foi o fechamento do Congresso Nacional por 14 dias, gerando várias revoltas. Dentro de um processo lento, gradual e seguro do término da ditadura que os militares estavam temendo, Geisel intensificou as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com outros países, em especial Europa, África e Ásia. Tanto que o PIB teve uma marca de 31,88% de crescimento. O quarto presidente ainda aumentou seu mandato de 5 para 6 anos, criando a Lei Falcão, que proibia campanhas eleitorais nos meios de comunicação. Um fato histórico que praticamente sentenciou o governo de Geisel ao fim foi o congelamento dos salários, causando revolta, crise econômica e manifestações populares. Após essa crise econômica e política, o governo de Ernesto Geisel chega ao fim com a imagem de que a sociedade brasileira não suportava mais os militares no poder. O próximo a assumir o poder na ditadura militar foi João Figueiredo, que disputou as eleições de 1978. Nessas eleições, ele não tinha o apoio total dos militares, pois uma parte dos militares, chamados de linha dura, achavam que o João Figueiredo não transmitiria uma boa imagem ao público, não faria um bom trabalho de transição para a redemocratização, e não acabaria limpando a barra dos militares. Do outro estava o ex-ministro da Casa Civil e general muito importante na história do Brasil, general Colbery, que junto com o Geisel bancaram a candidatura de João Batista, por acreditar que ele seria mais fácil de manipular e tentar manter a estrutura social e política existente no Brasil. Figueiredo assumiu nosso país em 1979. Ele tem um posto de presidente de maior longevidade dentro da ditadura. No poder, no mandato único na história do Brasil, ocupou o posto até 1985. E pegou uma dívida externa gigantesca deixada por outros presidentes, uma grande crise econômica e uma inflação altíssima, de mais de 200%. Além disso, ainda tinha a taxa de desemprego altíssima. Ele teve que trabalhar o tempo todo em seu mandato para tentar não destabilizar ainda mais a situação política nacional, que era muito grave. Porém, infelizmente, ele não conseguiu melhorar e acabou piorando a nossa imagem. Tanto é que na década de 80 foi conhecida como a década perdida. Em 1984, tivemos grandes manifestações pedindo as diretas já. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade do Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram. Agora, os políticos falam para a multidão. O governo manda ao Congresso emenda prevendo eleições diretas para presidente em 88. Se a emenda Figueiredo derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira, como espera o Palácio do Planalto, o Brasil vai ter eleições presidenciais diretas em 1988. O sucessor do presidente Figueiredo terá, portanto, um mandato de apenas 4 anos, mas terá direito à reeleição, assim como acontece nos Estados Unidos. Em 85 foi feita uma eleição para presidente pelo colégio eleitoral, o qual escolheu o governador de Minas Gerais, na época, Tancredo Neves, para assumir a presidência do Brasil. Porém, Tancredo, um dia antes de assumir a presidência, teve que ser hospitalizado por problemas que passava. No dia 21 de 85, Tancredo Neves veio a falecer por conta de um tumor que possuía.
Quem assumiria o seu cargo seria José Sarney, então vice da chapa, considerado o primeiro presidente civil após os 21 anos de regime militar. Mas o nosso regime só é considerado finalizado após a implantação da Constituição de 1988, em outubro de 88.